O que é, resumidamente, o nosso Decreto 3048, tão falado Decreto 3048 na área da segurança do trabalho, principalmente por questões de aposentadoria especial, né? Mas eu acho que voltando 2, 3 degraus para trás, é importante a gente entender o contexto geral, tá? O Decreto 3048 de 1999, ele aprova o regulamento da Previdência Social. Esse regulamento dá todas as regras, diretrizes, conceitos ali que a Previdência Social tem de relação com os seus segurados, né? Então, resumindo, tá? Até tô com ele aberto aqui na tela para não errar. O que a Previdência Social ela cobre? O que são os segurados da Previdência Social? Quais são os benefícios, tá? Então, no artigo 5º diz que a Previdência Social será organizada na forma do seu regime geral, né? Porque existem regimes próprios aí de órgãos públicos principalmente, né? Para então conceder aos seus segurados, que são segurados obrigatórios, dadas as circunstâncias ali, né, de acordo com as caracterizações do que é um segurado da Previdência, inclusive esse conceito já está no regulamento também, para, por exemplo, cobertura de eventos por incapacidade temporária para trabalho, incapacidade permanente para o trabalho, eventos por idade avançada, ou seja, aposentadorias, né, cobertura de proteção à maternidade, né? Então, especialmente a gestante. Então, a maternidade também é prevista que está sendo coberta pelo regulamento da Previdência, que foi aprovado pelo Decreto 3048. Proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário, ou seja, se foi voluntário, pedir demissão e para empreender ou porque eu não quero mais ficar naquele lugar, não tenho cobertura da Previdência. Por isso que o seguro-desemprego, por exemplo, é só para quem é demitido sem justa causa aí, né? Salário família ou auxílio reclusão aos dependentes de segurados de baixa renda. Então é isso, ou salário família, ou ainda os dependentes coitadas das vítimas da sociedade que estão em reclusão, também estão cobertas aí pela Previdência Social. E pensão por morte ao segurado em função do cônjuge ou companheiros e dependentes, tá? Então, todas essas situações, quando a pessoa fica carente em algum sentido financeiro, por não conseguir trabalhar, porque tem idade avançada, porque o provedor da família está em auxílio reclusão, porque está desempregado, porque faleceu a pessoa e dependia dela, tudo isso, esse seguro que a Previdência Social então ela cobre, tá? E o regramento de tudo isso, os conceitos, período de carência, período de graça, o que é um benefício, como que as empresas, né, constituem aí a sua participação com isso, tudo isso está no Decreto 3048, pessoal. Alguns pontos bem importantes que têm inter-relação com a SST, com a Saúde e Segurança do Trabalho. Por exemplo, no anexo 2 do Decreto 3048, nós vamos ter lá as listas A, B e C, que são as listas que correlacionam segmento econômico ou agente de risco ou doença com atividade que vai caracterizar um nexo técnico previdenciário. É onde o perito federal do INSS vai caracterizar ou não uma incapacidade ao trabalho como relacionada aos riscos ambientais, relacionada à atividade econômica da empresa ou não. Isso tem ligação direta com a gestão de benefícios que nós temos que fazer na empresa, visando redução do FAP, redução de tributos e, obviamente, fazendo uma gestão de saúde e segurança para evitar o adoecimento e evitar a acidentalidade dentro das empresas. Nós temos também no anexo 4 desse decreto a relação dos agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial. Esse é outro grande nicho aí que a segurança do trabalho está ligada com o decreto 3048 que aprovou o RPS, que é o Regulamento da Previdência Social. Quando vocês ouvirem RPS e ouvirem decreto 3048, é a mesma coisa. O decreto aprovou o texto do regulamento da Previdência, tá? Então lá nós vamos ter no anexo 4 todos os agentes nocivos e ali nos artigos 64 até o 68 toda a caracterização de como deve ser feito o LTCAT, que é o laudo que caracteriza essa atividade especial, conceito de permanência não ocasional, não intermitente, conceito de efetiva exposição, conceito de neutralização, de eliminação, as peculiaridades ali para toda a caracterização dessa condição de atividade especial. Vai ter também a questão das alíquotas ali, que tem um acréscimo que a empresa tem que recolher de tributo, que é o financiamento da aposentadoria especial. Tudo está especificado ali no decreto 3048 também. Lá no anexo 5, por exemplo, do decreto, nós vamos ter a lista com as atividades econômicas e qual é que é a alíquota desse seguro, por exemplo, que é o nosso GILDRAT, ou a contabilidade chama muito ainda de RAT, né? Que é o RAT nocivo, é a aposentadoria especial, e o RAT, na verdade, é o GILDRAT,
que é essa alíquota de 1, 2, 3%, que por sua vez o FAP vai estar multiplicando entre 0,5 e 2, aumentando e diminuindo. Então você pode pegar o KNAI da empresa, o KNAI preponderante, aí tem a explicação do que é o KNAI preponderante, tudo isso está lá no regulamento e depois com leis, instruções normativas que ajudam a entender o contexto, tá? Mas no regulamento você vai encontrar grande parte dessas informações e você vai definir então contabilmente se a sua alíquota é 1%, 2% ou 3%, depois vai ter a questão do FAP, que pode multiplicar essa alíquota, reduzindo ela pela metade ou dobrando ela, enfim. É um universo de informações que esse regulamento, que ele explica como se dão todas essas relações, empresa, Estado, segurado, trabalhador, dependente, que nem sempre o segurado é o beneficiário às vezes é o dependente do segurado. Então todo esse contexto está explicado no regulamento da Previdência, que como eu expliquei no início, é um seguro que garante o subsídio da sobrevivência, de dinheiro, de benefício, que chama assim, o valor que se recebe quando está em alguma daquelas condições. Idade avançada, reclusão, incapacidade temporária para o trabalho, incapacidade permanente, que seria aposentadoria por invalidez, né? Pensão de dependentes, enfim, e todo esse contexto. Por isso que a SST está extremamente ligada com a Previdência Social. Na minha opinião, deveria ter uma disciplina em qualquer curso técnico ou qualquer pós-graduação somente sobre o estudo do Decreto 3048, o estudo do Regulamento da Previdência, para todos os profissionais entenderem esse contexto desde a sua formação. Acredito que isso não exista, né? E o quão importante é nas relações aí da segurança com as empresas, certo? Um detalhe final é que o regulamento da Previdência Social, ele é original lá de 1999, porém, ao longo do tempo, ele passou por diversas atualizações nos seus dispositivos legais, no seu texto. A última atualização, por exemplo, foi no Decreto 10.410, de 2021, acho que foi, né, o 10.410. Então, aliás, de 2020, agora eu estou vendo aqui, a redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020. Então, sempre que algum decreto atualiza algum dispositivo, algum texto do decreto, não é anulado, não é revogado o regulamento. O regulamento simplesmente tem aquele texto alterado e se vocês olharem na base, no site do governo mesmo aqui, vocês vão ver cada itemzinho do lado, se teve alguma alteração. Depois de 1999, vai ter entre parênteses ali, ó, redação dada pelo decreto tal de tal ano. Vocês vão saber quando que foi feita aquela alteração, até porque pode ter alguma análise em um período temporal aí que não valia esse texto atual e vocês têm que considerar o texto anterior, não sei. Mas esse detalhe é importante de vocês saberem também. Beleza? Deu para dar uma clareada sobre o que é o Decreto 3048, o que é o regulamento da Previdência Social, o que a Previdência cobre aos seus segurados e beneficiários aí, e o quanto a segurança do trabalho está ligada com isso? Nexo técnico, FAP, Gildrate, aposentadoria especial, KNAI preponderante, alíquotas, seguro, benefícios, estabilidade no emprego, tudo isso está envolvido aí com a Previdência Social e com a segurança do trabalho e a gestão que a gente tem que fazer, beleza? Aquele abraço, até mais, tchau!